Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre projetos de educação empreendedora para estimular os jovens da rede pública de ensino. E para esse bate-papo a gente convidou uma professora, a Sandy Almeida, ela que é idealizadora do projeto Educação Empreendedora Sonhos e Práticas. Sandy, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Muito obrigada, eu agradeço muito essa participação. Estou suspeita em falar de educação empreendedora, é um tema que eu amo, né? Eu sei da transformação que a educação empreendedora é capaz de fazer, então agradeço muito o convite. A gente que tem a honra de te receber aqui para esse bate-papo, para falar desse tema tão importante que tem aí transformado a vida de jovens em todo o país. Sandy, eu vou começar essa entrevista te perguntando o que é que seria a educação empreendedora? Então, educação, ela por si só, ela já carrega a ideia de transformação, de mobilização, de mudança. A educação empreendedora, ela trabalha muito com a ideia do comportamento, de você estar dentro de uma educação que te transforma e que te leva para a visão, para o futuro, para o que está além da escola, né? A escola te prepara para a vida, a educação empreendedora te prepara para uma sociedade, te prepara para o mercado, te prepara para uma vivência, né? Para a sobrevivência. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, nós estamos te preparando para a sobrevivência, principalmente na realidade que eu trabalho, que é uma realidade de escola pública. O aluno precisa, além de todo o conhecimento, ele precisa ter comportamentos empreendedores capazes de fazer com que ele saia de situações, saiba resolver problemas, saiba propor soluções e mudar a própria realidade. Então, isso é a essência da educação empreendedora. Ou seja, essa educação empreendedora ela é importante para a vida, né? E ainda mais para a vida, né, professora, de jovens que muitas das vezes não sabem qual caminho tomar, qual carreira seguir, né? É perfeito, porque o que acontece? Nós temos uma educação tradicional, que é uma educação de excelência, que traz ali a ideia do conhecimento, a ideia das múltiplas inteligências, e nós temos a educação empreendedora que trabalha a ideia do comportamento, das habilidades e das competências. Então, eu preciso preparar aquele aluno, aquele estudante para o mercado. Olha, vamos lá. Quais são os desafios, por exemplo, do século XXI? Quais são os desafios da sociedade? O que o mercado está buscando? Você precisa se preparar para isso, para ter essa e essa oportunidade. Então, eu preciso mostrar para o jovem que ele tem que sair da escola preparado, né? Às vezes ele sai ali do terceiro ano do ensino médio sem saber o que fazer ou com um currículo vago demais, principalmente alunos de escola pública de periferia que precisam de uma oportunidade de forma urgente e ele não tem ali um currículo capaz de ter oportunidades de imediato no mercado. Então, ele não só sai da escola com inteligências, né, múltiplas, mas com competências e habilidades e com direcionamento. Isso é importante para esse aluno. Então, esse é o direcionamento da educação empreendedora. E na sua opinião, professora, qual a importância desse incentivo à educação empreendedora no ambiente escolar? Então, o aluno, quem é esse aluno? Quem é esse jovem? Quem é esse estudante? São pessoas que precisam ser formadas para transformar a própria realidade e a realidade do outro, a realidade da comunidade em que ele vive, né? Então, quando eu trabalho essa mentalidade, esse comportamento do jovem para um comportamento mais visionário, para um comportamento empreendedor, um comportamento capaz de propor soluções, de focar muito mais na solução que no problema, eu consigo movimentar pessoas e eu consigo fazer com que ele tenha essa ideia realmente de querer transformar a própria realidade e a própria história, né? É o aluno que se transforma em uma pessoa protagonista. Então, o aluno, ele sai da escola carregado dessa decisão de se tornar protagonista, dessa vontade de se tornar protagonista. Muitas vezes ele não tem esse apoio fora da escola. Eu costumo dizer que a escola é o lugar onde tudo acontece. Às vezes aquele aluno, ele chega na escola com uma série de problemas sociais
E ali na escola, através desse movimento, dessa capacidade de desenvolver essas habilidades empreendedoras, ele entende que, olha, peraí, eu posso desenvolver a minha mentalidade, eu posso desenvolver características, eu posso desenvolver habilidades e construir a minha própria história, o meu próprio caminho, né? Então, acho que esse é o ponto, é fazer com que o aluno perceba que ele pode, sim, buscar as próprias oportunidades e ser o protagonista da própria vida. Agora, professora, na prática, como implementar essa educação empreendedora como forma aí de incentivar, de estimular o empreendedorismo? Perfeito. Essa é uma pergunta que me fazem sempre, porque nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças na educação, né? Principalmente depois da pandemia, muitas coisas novas foram surgindo e termos novos foram surgindo. A educação, ela é humanística por essência, assim. A gente trabalha o ser humano, né? A transformação humana. E a educação empreendedora, ela vem somar com essa característica essencial da educação, que é de movimentar o ser humano. Como é que a gente faz para implementar essa educação empreendedora? É alinhar o que a gente já tem, o que a gente já faz, que é toda prática educacional, pedagógica, mas com essa ideia de visão de futuro. O professor, ele vai colocar nas suas atividades, na sua prática, atividades de planejamento, atividades de meta, atividades de trabalho em equipe, atividades que foquem no desenvolvimento da liderança, no desenvolvimento de características empreendedoras, no desenvolvimento dessas características, por exemplo, da busca de oportunidades. Olha, peraí, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma atividade aqui que o aluno precise buscar uma oportunidade lá fora, que o aluno precise fazer uma pesquisa em algum outro ambiente que não seja um ambiente escolar, que o aluno precisa estudar a comunidade, que o aluno precisa estudar uma realidade, né? Que o aluno precisa propor solução, precisa estudar um problema. Então, é muito focado na prática, no aluno protagonista mesmo, e principalmente no pensamento crítico, né? Aquele aluno que ele não fica sentado só lendo, ele não fica sentado só resolvendo alguma questão do livro, por exemplo, mas o aluno que pensa e fala assim, ó, peraí, se eu pegar esse problema para resolver, eu vou resolver dessa forma. Nossa, eu tenho que desenvolver uma meta para conseguir chegar nesse lugar, né? Então, a gente conseguir colocar ali dentro da nossa prática diária mesmo, esse incentivo para que o aluno ele desenvolva essas características empreendedoras. E é focada nas 10 principais características empreendedoras que existem, que é busca de soluções, esse desenvolvimento da liderança, de saber planejar, de buscar oportunidades, desse trabalho em equipe, e muita coisa a gente já faz mesmo. Mas eu acho que talvez o mais importante seja o foco na solução e não no problema. Ou seja, uma metodologia, né, professora, que acaba trabalhando aí comportamentos, habilidades, propósitos e sonhos. Exatamente. Por isso que o primeiro projeto que eu desenvolvi na escola se chama Educação Empreendedora, Sonhos e Práticas. Hoje esse projeto ele já avançou, nós estamos trabalhando muito focado na comunidade, né? Esse projeto ele extrapolou os muros da escola, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de características empreendedoras dentro da comunidade, mas por que sonhos e práticas? Porque a gente observava que os alunos eles não tinham nem a condição de explicar qual era realmente o seu sonho, o seu propósito ali. Veja bem, se o ser humano não tem sonho nem propósito, ele vai para onde? Onde eu quero chegar? Ele não sabe. Então, se ele não sabe onde ele quer chegar, ele não sabe que caminho ele deve seguir, o que ele deve fazer. E o aluno está muito ali como ouvinte, né? Assim, eu estou aprendendo, mas para quê? Né? A gente escuta muito assim, para que eu preciso disso na vida? E isso impacta muito na aprendizagem, porque eu não sei exatamente o que eu estou fazendo ali. Então, por isso, sonhos e práticas. Não, peraí, gente, vamos construir essa ideia de sonho, porque todo mundo precisa ter sonhos, precisa ter propósito de vida, né? Objetivo, para ter vontade nesse lugar, e depois vamos partir para a prática. Aí vem o professor com essa ideia pedagógica muito focada nesse desenvolvimento dessas habilidades para conquistar esses sonhos, esses objetivos que o aluno precisa construir.
porque se ele não construir isso antes, a gente não consegue dar aula, porque o ser humano é movido por sonhos e propósitos, né? Com certeza, professor. E é isso, a educação empreendedora é uma forma de levar aí o modo de pensar e agir dos empreendedores, né, dos futuros empreendedores, né, desses jovens, para dentro, para o ambiente das escolas. Exatamente. E é bom a gente desconstruir essa ideia de que a educação empreendedora é ensinar o aluno a abrir uma empresa, né? Eu escuto muito, eu vejo muitas críticas em relação à educação empreendedora quando se diz assim, é formar o aluno para que ele abra um negócio, então não existe Enem, né? Eu vou trabalhar com educação empreendedora, não vou preparar o aluno para fazer o Enem, não, é completamente diferente. Na verdade, eu formo o aluno para que ele tenha escolhas, né? Eu formo o aluno para que ele tenha propósitos mesmo. Às vezes eu entro, na verdade, na minha situação, por exemplo, eu cheguei na escola, o aluno ele não sabia nem para onde ele queria ir, onde ele queria chegar. Hoje ele sabe. Hoje a gente prepara o aluno para olhar e falar assim, não, eu quero fazer uma faculdade, quero tentar o Enem, ou eu quero abrir um negócio. Então, ele sabe, é um direcionamento, é esse olhar visionário do futuro. A educação empreendedora não é só abrir negócio. E que bom que muitas vezes, através disso, ele tem esse desejo também de abrir um negócio, inclusive na comunidade dele, né? E fazer essa economia girar onde ele vive. Professora, a gente só vai fazer um rápido intervalo, tá? E volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais dessa sua iniciativa, desse projeto seu que tem aí transformado a vida de milhares de alunos e também de professores. Excelente. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com essa entrevista especial falando sobre educação empreendedora no ambiente escolar. E conversando com ela, com a professora Sandy Almeida, ela que é idealizadora do projeto Educação Empreendedora Sonhos e Práticas. Professora, como é que surgiu essa ideia de você criar aí esse projeto, pensar nesse projeto, nessa proposta aí, nesse programa que tem revolucionado o ambiente escolar? Então, eu entrei na educação em 2016, na escola que estou hoje, sou professora efetiva do estado de Minas Gerais, e eu entrei já no meio do ano, os alunos estavam assim, bem perdidos, agitados, ali eu peguei várias turmas, sexto, sétimo, nono e terceiro ano, então uma turma de cada, né, bem diferente ali, de planejamento diferente. Era minha primeira experiência como professora, eu já havia formado há um bom tempo, mas havia desistido desse negócio de educação. Então, eu entrei completamente crua, vamos dizer assim, e a gente entra com aquela vontade, né, de mudar, de fazer a diferença e de fazer alguma coisa. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, é complicado, o negócio é complexo, porque aí você vê que é muito diferente do que você aprende ao longo da academia. A educação é um ambiente, talvez um dos ambientes mais complexos que existem na sociedade, porque você trabalha com a diversidade, com um universo múltiplo, com pessoas, 40, 35 pessoas dentro de uma sala completamente diferente, de realidades muito diferentes. E aí, como fazer cumprir planos de aula que vêm lá de cima para baixo e fazer com que aquelas pessoas aprendam. E quando eu vi aquela realidade, eu falei, tem algo aí que está muito além de plano de aula, né? E aí eu comecei a identificar que esse algo além tinha a ver com comportamentos e com desejos e sonhos e, na verdade, a falta disso, né? 7 milhões de estudantes, 270 mil professores capacitados, treinados. Qual é a sensação, qual é o sentimento, professor, de saber que essa sua ideia tem ajudado tantos alunos como também outros professores? Quando você olha para um aluno que, poxa, ele não sabia nem o que ele queria, nem onde ele queria chegar, ou às vezes ele nem acreditava que ele podia alguma coisa, sabe? E ele falava, professora, agora eu acho que eu vou fazer isso, certo? Nossa, por causa disso,
eu resolvi fazer isso. Olha, agora eu tenho um próprio negócio que é por causa daquela história que você contou, por causa daquela atividade que a gente fez, né? Olha, foi por causa daquele projeto que eu estou nesse lugar. E alguns professores falam assim, ó, depois daquele momento que a gente teve, que nós estivemos com você, eu resolvi fazer um projeto assim, eu estou desenvolvendo isso, e a gente vai vendo que essa semente que está sendo plantada vai fazendo com que a gente acredite mais na educação, né? Porque às vezes essa ideia de educação que transforma, essa ideia ela estava morrendo aos poucos, porque a gente vive muitos desafios. Professores vivem muitos desafios. Nós vivemos um cenário de desvalorização, nós vivemos um cenário de falta de estrutura. Isso realmente é um problema, né, no cenário nacional. Só que existem muitas coisas boas e oportunidades também dentro da educação, que é principalmente a oportunidade de transformar. E eu acho que é isso que nos move. Então, esse sentimento, assim, ele não tem preço, sabe? Que é o que faz com que eu realmente continue e que eu acredite muito que a gente ainda pode fazer muito pelas pessoas, pela educação e pela sociedade. Isso com certeza, professor. Agora sim, falando desses jovens, desses professores que foram impactados por meio desse seu projeto, são vários casos, claro, que tiveram de alunos, de professores que tiveram as vidas transformadas. Mas eu vou citar uma aqui, que foi justamente o caso da Rayane, ela que participou aí do seu projeto em 2018 e hoje ela é dona do próprio negócio, ela se especializou, se capacitou, hoje ela tem a confeitaria dela. Exemplos como esse, de fato, te enche de orgulho, né, professora? É verdade. Tem a Rayane, tem tantos outros alunos que eu poderia citar aqui, né? Encontro com alunos, assim, você fala, meu Deus, esse aluno aqui me dava trabalho, mas estava dentro do projeto e aquela sementinha foi plantada, assim, né? Isso faz com que a gente continue. É isso que faz com que um professor continue na educação. Você vê que esses alunos conquistaram aquele sonho, aqueles alunos foram realmente transformados por essa educação empreendedora, que é uma educação assim, ó, faz com que o aluno acredite. Eu acho que a grande palavra é essa, né? O aluno está ali, ele não só aprende, mas ele começa a acreditar que é possível. E sabe o que é legal? Assim, ele sai da escola, ele muda a própria vida e essa ideia ele consegue levar lá para a família dele, ele consegue levar para a comunidade dele, porque com certeza a Rayane mudou a vida de mais pessoas. Mudou a vida da irmã, mudou a vida da família, e assim como a Rayane, outros alunos têm feito isso e têm feito história. Eu tenho alunos agora, que estão comigo agora, voltaram da pandemia o ano passado, que montaram os próprios negócios e estão agora vivendo dos próprios negócios. Né? Hoje, esse ano, nós faremos uma grande feira, estamos institucionalizando a primeira feira estudantil da nossa cidade, que vai ser uma feira permanente. Então, a comunidade está ganhando uma feira permanente estudantil, e essa feira sempre será coordenada e gerenciada por alunos do ensino médio, então é uma feira rotativa, né? Que ficará permanente, será uma feira de familiares e de alunos do ensino médio. Então, imagine o impacto disso na comunidade. Isso aí realmente é deixar um legado, e eu sou muito feliz por isso. E esse reconhecimento, professora, conta pra gente do Sebrae, o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. Como é que foi receber esse prêmio, essa premiação? Olha, quando eu falo muito para os meus alunos de acreditar, né, e eu vi o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, eu falei, gente, vou me inscrever nesse prêmio, né? Porque, assim, a gente tem feito tanta coisa e a gente sempre se inscreve com aquela pontinha de será? E, de repente, vencemos o prêmio. E depois desse prêmio, muitas portas se abriram para mim. Eu falo que nós, professores, precisamos ocupar novos espaços que são nossos, de especialistas em educação, de pessoas que estão ali, ó, no chão da escola, que nós sabemos o que realmente acontece, nós sabemos como fazer educação. E quando eu ganhei o prêmio, a minha vida mudou muito.
porque muitos caminhos, muitas oportunidades surgiram. Hoje eu consigo chegar em vários professores, chegar em várias escolas, fazer com que a educação empreendedora, né, ganhe realmente força, né, com que esse movimento ganhe voz. Hoje eu tenho uma página no Instagram, faço vários trabalhos aqui na minha região, fora da minha região, esse alcance, né, essa voz também do professor que está movimentando, representando tantos professores que fazem, porque tem muito professor que faz muita coisa, e chamar mais professores também para mostrar, né, o que a gente faz. Então, esse prêmio realmente mudou minha vida. E a ideia dessa premiação, desse projeto, na verdade, não é nem a premiação, o projeto em si, a educação empreendedora, não é isso, professor? É justamente identificar, estimular e reconhecer, né, essas melhores práticas da educação empreendedora. Quando eu falo essa premiação do Sebrae, né, é justamente com esse objetivo, com esse foco de reconhecer trabalhos como esse que você vem realizando em todo o país. Quando eu conheci a educação empreendedora através do Sebrae, e o Sebrae foi meu grande parceiro desde o início do projeto, primeiro que eu fiz várias capacitações no Sebrae, então eu tive toda uma formação dentro do próprio Sebrae, e depois veio a premiação. Eu falo que o que o Sebrae tem feito em relação à potencialização da educação empreendedora no país vai gerar frutos aqui a médio e longo prazo, já tem gerado, mas a médio e longo prazo vai ser de um impacto tão grande que nós vamos contar essa história, pode ter certeza, nós vamos mostrar grandes resultados, porque o que eu tenho visto dentro da minha escola, com essa premiação, com as formações, com o que os alunos têm vivido, porque os alunos também são formados, né, através do programa de educação do Sebrae, já tem gerado um grande impacto. Agora, por exemplo, na Feira Empreendedora, o Sebrae estará presente, inclusive com informações para a comunidade. E aí a gente vê assim, essa implementação, esse trabalho que o Sebrae tem feito de reconhecimento dos professores vai gerar um impacto a médio e longo prazo disso que eu tenho falado sempre, que deixe que os professores ocupem novos espaços. É essa valorização que a gente precisa de fato, né? De oportunidades, de mostrar o que a gente tem feito o tempo todo pelas pessoas, pelo país, pela sociedade. Professora, para quem ainda, e aí eu falo as escolas em todo o país, aquelas que ainda não aderiram a esse seu projeto inovador, dá para começar? Como que esses gestores, esses diretores, esses pedagogos, eles podem tocar essa grande ideia no ambiente escolar? Perfeito. A primeira coisa que eu faria era procurar formação e capacitação em relação à educação empreendedora. Eu falo que a educação empreendedora deveria começar na base, a gente deveria ter uma formação enquanto professor empreendedor. Professor empreendedor forma pessoas empreendedoras. Eu fico imaginando um ambiente, uma escola em que vários professores tivessem essas habilidades, esses comportamentos empreendedores desenvolvidos, sabe? A gente conseguiria passar, assim, pelos diversos problemas que temos de forma um pouco mais leve e com soluções mais eficientes. Então, eu acredito que o gestor, ele deve procurar, por exemplo, o Sebrae, que é uma instituição que tem fomentado essa educação empreendedora, para formar a sua equipe, principalmente para que os professores, a equipe e os próprios alunos já comecem a desenvolver essas características, essas habilidades empreendedoras. O segundo ponto é desenvolver um projeto macro. Eu costumo dizer que a escola é um corpo. Não tem como gerar resultados se cada um está fazendo uma coisa, sendo que a escola é um corpo. Então, assim, a escola é um corpo. A escola possui uma realidade, uma condição. Dentro daquela condição, nós precisamos propor soluções para esses jovens, para essas crianças, para a realidade escolar. Então, eu desenvolvo um projeto macro. Olha, dentro dessa nossa realidade, esse projeto macro aqui, a gente consegue desenvolver a curto, médio e longo prazo. E aí cada um vai colocando ali nas suas aulas, na sua prática diária, a sua contribuição para que esse projeto macro aconteça. E, claro, a valorização desses profissionais, né? O município, o Estado, é preciso que haja a valorização desses profissionais
principalmente assim, dentro dessas capacitações, mas dando a eles essa oportunidade de premiações, de espaço, né, de participação em eventos, enfim. Perfeito, professora Sandy Almeida. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco, falando dessa iniciativa tão importante, tão incentivadora para esses jovens, para esses alunos, para esses professores. 7 milhões de jovens capacitados, mais de 270 mil professores, e que esse projeto aí, Educação Empreendedora, Sonhos e Práticas, possa impactar cada vez mais alunos e professores. Professora, muito obrigado pela sua participação conosco aqui nessa entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu que agradeço, que mais professores empreendam e transformem a realidade da educação desse país. Muito obrigada. É isso aí, a gente encerra mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista.